gente ir em frente. Então, pessoal, boa noite. Essa nosso componente curricular é sobre a metodologia de história, né, do ensino de história. Eu espero que a gente possa construir conhecimentos válidos para a nossa profissão de pedagogos e que trabalharemos com os anos iniciais, né? Mas, sobretudo, aprender para o nosso dia a dia, aprendizagem para a vida, né? Então, esse componente curricular discute, faz abordagens necessárias tanto do ponto de vista da ciência, quanto do ponto de vista da prática na sala de aula, da parte didática também. Então, esse processo histórico do ensino de história, que é interessante a gente compreender para podermos trabalhar com mais segurança com os nossos estudantes, né? Então, os dados da disciplina aqui, esse componente curricular, eu estou tentando incutir em vocês também essa nova nomenclatura da BNCC, componente curricular, né? Então, esse componente curricular tem uma carga horária de 68 horas, portanto, não tem aquela carga horária de extensão, porque eu acredito que vocês acham bom, né? Não tem mais que fazer mais um projeto. Muito embora a extensão é interessante desse processo de ensino-aprendizagem, né? Aqui nós temos a ementa, né? A ementa desse componente curricular, nós temos aqui que o ensino de história e a pesquisação. Então, vamos trabalhar com esse contexto do ensino de história e a pesquisação, o uso dos documentos no ensino de história. Então, vamos discutir aí como se usa o documento e os documentos que deverão ser utilizados. O ensino de história e a questão de gênero, né? Que também perpassa por essas discussões, né? Principalmente no contexto social em que estamos vivendo, a gente passa por essas discussões do cotidiano, o ensino de história e as questões étnico-raciais também, que nós já abordamos, inclusive fizemos as discussões na disciplina anterior, né? E que agora a gente retoma dentro desse contexto do ensino de história mesmo. O objetivo geral da nossa unidade curricular é compreender a história como ciência e aí compreender a sua trajetória no currículo escolar brasileiro, enfatizando os aspectos teóricos e as práticas no processo de ensino-aprendizagem, né? Esse é o objetivo geral que nós pretendemos atingir no decorrer dos nossos estudos. Os objetivos específicos, nós temos aqui vários objetivos, né? Dentre eles, compreender o ensino de história e suas contribuições para a mudança da visão de mundo do professor, né? E do aluno, aqui ainda está como aluno, mas é a forma que foi escrita na época, né? Como agentes históricos, né? O outro objetivo específico é refletir sobre o conhecimento histórico e sua aplicação na sala de aula nos anos iniciais do ensino, de acordo com a realidade e o cotidiano do estudante. E aí também possibilitar a formação teórica e prática do professor de história nos anos iniciais do ensino fundamental. Temos mais esses dois objetivos, que é identificar essa trajetória do ensino de história e as concepções que influenciaram a prática docente no Brasil. Opa, aqui tem algo que não pode continuar, né? A prática docente no Brasil. Vamos discutir bem quais as concepções que influenciaram esse processo de construção do conhecimento
principalmente do ensino-aprendizagem de história, como isso se deu dentro desse percurso histórico, diante das concepções marxista, positivista, da nova escola, da escola dos análises, como nós lidamos com isso, ou tivemos que trabalhar com essas questões no Brasil nesse decorrer temporal, né? Reconhecer aí a importância dos documentos históricos no processo de ensino-aprendizagem. E aí, sim, aqui a gente trabalha com documentos históricos. Quando a gente fala documentos históricos, a gente tem aí uma gama muito grande do que pode se compreender como documentos históricos, desde a fotografia, a vestuária, os monumentos, tudo isso entra como documentos históricos. As gravuras, no caso, as pinturas rupestres, tudo entra nesse contexto de documentos históricos, não? As habilidades e competência para esta unidade curricular, ou seja, esse componente curricular, nós temos aqui, dentre as habilidades, conhecer os fundamentos teóricos da história e metodologias para o ensino de história. Então, essa parte do conhecer entra aí como competência, conhecer os fundamentos teóricos, né? Quais as concepções teóricas que fundamentam essa construção histórica, principalmente a historiografia, né? E mais especificamente a historiografia brasileira, e também compreender a importância da participação ativa do acadêmico e do profissional da educação, utilizando os conhecimentos adquiridos nas disciplinas na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, né? Também isso entra como habilidade, e compreender a importância da história na definição dos papéis e das funções dentro das instituições. Como lidamos com essa questão, né? Dessa importância histórica, tanto para as instituições como os papéis das instituições e das funções existentes dentro dessas instituições. Aqui, quando falamos de instituições, estamos falando de instituição educacional. Ainda em habilidades e competência, temos aqui identificar o cenário da educação contemporânea, correlacionando-o com as concepções históricas, né? Aquilo que eu falei, dentro do contexto da história positiva, da concepção positivista, da concepção marxista, da concepção da escola dos análises, da concepção da nova história. Então, como a gente identificar, como vamos identificar essas questões dentro desse processo do ensino de história? Analisar o cenário educacional brasileiro na perspectiva dos conceitos históricos, né? Então, quais os conceitos que temos de história e que temos de concepções históricas, e qual esse cenário brasileiro da educação brasileira dentro dessa perspectiva, né? Analisar o processo histórico da educação brasileira por meio dos estudos dos fatos, por meio do estudo dos fatos históricos que permeiam o pensamento político educacional, isso nos períodos, no período colonial, no período imperial e no período republicano. Então, lá em História da Educação, nós vimos todos esses períodos, a educação no Brasil colônia, a educação no Brasil império, a educação na República, né? Na República Velha, e depois na chamada Nova República, pós-Revolução de 1930. Então, compreendermos aí, analisar esse processo histórico da educação brasileira, porque esse processo histórico vai interferindo diretamente no processo da estrutura da educação brasileira, e para compreendermos isso e para analisarmos isso, temos que nos atermos aos fatos históricos que foram acontecendo no contexto político, no contexto social e no contexto educacional, nesses
3 períodos aí, colônia, império e república, né? O perfil do acadêmico, isso aqui sempre a gente fala, né, que é essa questão da reflexão crítico, reflexivo, que é algo que não abrimos mão do acadêmico, principalmente o acadêmico que está no curso de educação, mais especificamente o pedagogo, que tem que lidar com essas teorias e práticas na educação, né? Essa questão de uma boa comunicação, e quando falamos aqui boa comunicação, não é só a capacidade de falar, né? Mas é a capacidade de se comunicar, de fazer-se entendido dentro de um contexto comunicacional, ou seja, dentro de um aspecto considerado aceitável e civilizado, né? Iniciativa para investir nas questões sociais, educacionais e opinar com base nos conhecimentos históricos para a solução de problemas, né? Desculpem. Isso é algo que nós estamos estudando este componente curricular justamente para termos essas competências históricas, né? E a partir dessas competências construirmos habilidades para a solução de problemas, né? Capacidade de trabalho coletivo e trabalho individual, que é isso que fazemos, e aí a Edileuza até já fez um pré-anúncio, né? E precisamos ter esses trabalhos coletivos. Nós pretendemos, inclusive, mas eu vou falar disso um pouco mais adiante, na metodologia, mas pretendemos aí, quem sabe, como temos aí um mês para a disciplina, né? Que ela vai encerrar-se justamente no dia 28 de maio, então temos aí condições de fazermos pelo menos 2 seminários, um antes da A1, da N1 e outro antes da N2, né? Que eu acho muito importante, muito interessante essa prática, né? Que aí traz os conhecimentos teóricos e aí vem para a prática, e isso é muito bacana, né? Dentre os conteúdos que temos aqui, o conteúdo programático, eu vou disponibilizar para vocês esse material aqui, mas em forma online, né? Que é não sei se vocês estão vendo, estão conseguindo observar direitinho? Oi. Não, prof, não tá dando para ver, não. Está muito longe. Tá? Ficou mais perto? Ah, sim, Aproxima fundamento mais e da tela. metodologia de Agora história. sim. Tá. Então, eu vou disponibilizar isso aqui. Esse é um livro que eu escrevi sobre metodologia do ensino de história para a UAB, o programa da UAB. Foi um material que foi posteado pela CAPES, né? Então, eu escrevi sobre ele, e aí ele está dividido em capítulo, e eu vou disponibilizar, nós vamos trabalhar a partir dele, né? Aí é claro que vamos buscar outro material também, mas ele vai ser o nosso texto base, né? E aí, no primeiro capítulo, tem os fundamentos, concepções teóricas e correntes historiográficas no ensino de história, que aí dá para a gente fazer umas 2 ou 3 aulas aqui. Eu acredito que umas 3 aulas. O segundo capítulo é a história nos currículos, né? Escolares e propostas curriculares para o ensino de história. Então, vamos fazer esse percurso do Brasil colônia e depois no Brasil império, como a história vai se configurando ou vai sendo propositada a fazer parte do currículo escolar, não? Aí no capítulo 3, é impossível nós estudarmos sem fazermos menção dos parâmetros curriculares nacionais. Isso porque foi o que tivemos, um dos primeiros guias assim que tivemos, com o intuito de se ter um parâmetro nacional para a educação brasileira.
E aí, vocês conhecem muito bem, porque vocês devem ter trabalhado já metodologia em de outros componentes curriculares, como metodologia de ciências, metodologias de geografia, e aí metodologia do ensino de matemática, metodologia da língua portuguesa, né? Não sei se vocês já viram, mas se ainda não viram, deverão ver algumas dessas metodologias. E é o que temos, o documento que tivemos de maior abrangência e repercussão a nível nacional foi os parâmetros curriculares nacionais e o ensino de história e geografia nos anos iniciais do ensino fundamental, porque aí o de história e geografia estão compondo a mesma unidade dos parâmetros, que era a caixinha que vinha, parece que com 10 livrinhos, né? Que eram a propositura nacional para ter esse parâmetro, né? No capítulo 4, aí, vamos trabalhar o ensino de história nos anos iniciais do ensino fundamental. Isso é o conteúdos e propostas didático-metodológica, para estudarmos aí no capítulo 4. Aqui no capítulo 5, os conhecimentos históricos aplicados na sala de aula, né? Aí temos até um livro da Circe Bittencourt, né? Circe Maria Bittencourt, que ela trabalha um livro, é o Saber Histórico em Sala de Aula, né? Então, nós pegamos, quando fomos elaborar esse material, fomos a partir desse livro dela para construirmos essa questão, porque aí ela discute bem o que é o conhecimento histórico, o que é o saber histórico, né? E como isso ocorre dentro da sala de aula. Aqui, o livro didático de história para os anos iniciais do ensino fundamental. É interessante a gente fazer essa discussão sobre o livro didático, sobre a estrutura do livro didático, a parte mesmo de objetos de conhecimentos, como estão expostos no livro didático, as gravuras, compreender o arcabouço teórico ou até ideológico que estão presentes nos livros didáticos. Então, vamos fazer essa discussão aqui sobre o livro didático de história para os anos iniciais do ensino fundamental. E aí chegamos ao capítulo 7 para falarmos sobre a interdisciplinaridade e a formação do professor para o ensino de história nos anos iniciais do ensino fundamental. Bom, aqui é o conteúdo programático que temos, né? Chegamos, portanto, aqui nessa parte que é já a questão do nosso cronograma de aulas, né? Aqui nesse cronograma de aula, para esse primeiro dia que iniciamos hoje com o nosso componente curricular, vamos fazer essa apresentação do plano de curso, do componente curricular, trabalhar aí com as regras e as normas que são institucionais para compreendermos um pouco melhor essa questão, né? Aqui na aula 2, que é amanhã, já vamos trabalhar um pouco essa questão dos fundamentos históricos a partir das concepções e correntes historiográficas. Aí vamos discutir um pouco sobre essa questão da concepção positivista, da concepção marxista, da concepção da escola dos análises, a concepção da nova história, como essas concepções vão interferindo e vão também sedimentando a base para a construção didático-pedagógica dentro das escolas, das áreas de conhecimentos, e o ensino de história não está fora desse contexto, não? Que é essa aula de amanhã. Para o sábado, nós temos aí a concepção positivista, né?
que está previsto aí para acontecer no sábado, no dia 1º/5, né? Agora a gente tem os sábados, eles se tornam letivos, dado esse processo aí e o advento da pandemia, alguns dias que a instituição teve que Professor, ficar... sábado não é feriado, não? Não, dia 1º. Dia 1º de maio é dia do trabalhador, né? É, feriado. Mas no calendário está aqui no cronograma. Pô, eu não vou fazer nada, não, que eu não vou estudar de feriado. É dia do trabalhador, não é dia do estudante. Sim, eu sou professora também, eu não vou trabalhar, então por que eu vou ter aula de sábado? Discordo totalmente. Você tem razão, só que no calendário está previsto essa aula aqui do dia 1º, está até lá, que é postar atividade, né? Senão não fecharia. Mas quando é assim, eles reparam mas outros dias para trás era um feriado, aí quando for olhar e reconheceu que era feriado e não teve aula. Às vezes já vai ser o caso também. Vamos ver se eles conhecerem, mas já... amanhã eu vou, inclusive amanhã eu vou lá na faculdade, que eu tenho que pegar a lista dos acadêmicos que estão matriculados, e aí eu vou verificar com a Ana essa situação aqui, do dia 1º. Quando eu estava elaborando, fazendo o cronograma, eu achei até estranho, mas está lá, constando dia 1º, no sábado, inclusive para postar atividade, né? Aí eu vou ver qualquer coisa, aí amanhã à noite dá tempo a gente se falar sobre essa questão. A proposta para a segunda-feira é a concepção marxista, né? Se eles corrigirem no sábado, aí a gente faz aqui, eu às vezes feria para vocês, mas eu vou ter que lançar no diário, quando eu for fazer o diário. O que ocorreu na disciplina, foi na disciplina que nós trabalhamos, naquela disciplina anterior, né? Que teve um dia que era feriado e estava constando. Eu tive que lançar porque não estava fechando a carga horária, né? Aqui é a concepção marxista. Se isso aconteceu, aí eu vou trabalhar esse aqui que seria trabalhado no sábado, eu trabalho aqui junto com a concepção marxista, não fica prejudicado em relação ao processo de construção do conhecimento. Aqui, na segunda-feira, no dia 3. Para a aula 5, nós temos aqui a propositura de trabalharmos a concepção dos análises e historiografia, né? Então, o que é a escola dos análises, qual o contexto, qual a base, qual a visão, qual a filosofia dessa concepção dos análises, e aí trabalhar um pouco aqui a historiografia, inclusive perpassando aqui o conceito de historiografia, do que é historiografia, como essa historiografia está sujeita ao sujeito pesquisador, né? Então, essa proposta para o dia 4/5, aqui na concepção da história nova, que é a concepção que a nova escola também abraça. Isso que é bacana, e nós estamos com essa proposta para o dia 5, e a aula de número 7 é a história como ciência. Aí discutir um pouco essa questão, a história, mas como a história se constitui enquanto ciência, como isso ocorre, quais os fatores que vão contribuir e as relações sociais, políticas, econômicas que vão contribuir para esse componente curricular se firmar enquanto ciência, né? Então, vamos trabalhar, e aí, dessa forma, temos que entender a história como ciência e depois entendermos a história como disciplina, ou, agora não é mais disciplina, trabalha-se com a concepção de componente curricular. Na aula 8, aqui trabalhar as propostas curriculares para o ensino de história. Aí sim, aqui é no sábado, dia 8. Como
como se dá essa construção histórica das propostas curriculares para o ensino de história, né? Na aula 9, a propositura aqui é a história nos currículos escolares, né? Aqui as propostas curriculares para o ensino de história, e aqui é a história nos currículos escolares e a história da pátria e história das civilizações. Aqui, praticamente, nós teremos 3 tópicos nessa aula importante, que é a história nos currículos escolares, e depois estudarmos a história dentro dessa concepção da história da pátria, né? Como ela vem fazer parte do currículo dentro dessa concepção, e a história das civilizações, que é já de um processo mais avançado, dentro de uma concepção de um povo civilizado, nesse processo civilizatório, né? Isso ocorrerá na segunda-feira, no dia 10/5. Aqui na aula 10, nós temos a substituição da história pelos estudos sociais. E aqui não tem como, mas não tem como a gente falar aqui sobre essa substituição, que é a substituição da história e geografia, que chega um momento no currículo escolar que a história ela é substituída pelos estudos sociais. Eu acredito que alguns de vocês devem até ainda ter estudado. Quando eu estudei, a gente tinha o SPB, que era a Organização Social e Política Brasileira, e tínhamos a disciplina, que era a disciplina mesmo que falava estudos sociais, e aí a gente estudava praticamente aquilo que seria na sociologia, mas a gente estudava dentro dessa propositura de estudos sociais, que era uma linguagem adotada, o material era construído a partir da concepção de poder da época do regime militar. Então, era como eles acreditavam que ocorriam essa organização, esses estudos da sociedade, né? Isso aqui nós temos para terça-feira, que é dia 5. E aí, sim, a nossa aula de número 11, que é no dia 12/5, temos aqui a prova 1, que ocorrerá aqui no dia 12/5, em uma quarta-feira. Bom, deste período, nessa etapa que nós temos trabalhado até aqui, eu vou amanhã, ou no sábado, melhor, no sábado, sentar para verificar e definir um desses temas aqui, para a gente trabalhar, fazer aí um seminário bem bacana, igual aquele seminário que fizemos na outra disciplina, que eu achei muito legal, né? É uma forma, vocês foram assim brilhantes, e aí a gente não pode perder esse pique em que vocês estão de se jogarem mesmo nesse processo de construção de conhecimento, até porque isso faz parte da prática e da formação, não só uma formação teórica, mas uma formação prática, né? E aí nós vamos para esse seminário e a gente vai atribuir aí uma pontuação X para que vocês possam ter mais motivo para se jogar e trazer aquele trabalho bacana como o outro que foi construído. Vai ser muito legal, né? Aqui para a aula 12, de número 12, temos os parâmetros curriculares nacionais para o ensino de História e Geografia no ensino fundamental, anos iniciais, né? Isso ocorrerá no dia 13/5, e